Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast criado para quebrar os tabus da medicina. Meu nome é Bernardo Preste, sou um dos hosts desse podcast e junto com a minha maravilhosa, incrível, perfeita, deusa, namorada, Gabi, que é pediatra, neonatologista, empreendedora no pediatra de consultório e mãe do Zen, a minha choinha. Somos hosts desse podcast. Você viu que eu consegui fazer sem ler, né? Hoje você não leu, né? Tô treinada. Estranhamente, né? Hoje não tem ninguém pra ficar chocado com essa apresentação que você faz por livre e espontânea pressão, né? Exato. Pois estamos aqui num episódio inédito. Então, Especial. pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio especial do DesconstruCast, em que temos aqui só os choinhos, né? Pra gente falar sobre coisas que perguntam muito pra gente, principalmente nas redes sociais, né, amor? Exato. Hoje a gente vai falar sobre o principal tema da nossa caixinha de perguntas, porque na verdade o pessoal não tá nem aí pra residência, pra pediatria, pra desenvolvimento. O pessoal quer saber de fofoca. Não, exato. É fofoca que o pessoal que acompanha Quer resenha. a gente, resenha. E hoje a gente vai fazer justamente, a gente vai falar sobre as nossas fofocas, sobre a nossa história, sobre o nosso trabalho, sobre como a gente se conheceu e muitas outras coisas aí que a gente sempre recebe na caixinha de perguntas. E no final desse podcast, eu vou ter duas opções. Ou eu vou brilhar, vou me divertir aqui, ou eu não preciso voltar pra casa. É isso, exatamente isso. Brincadeira, gente. E não é fofoca, vai. É coisas relevantes. É vida pessoal, gente. Exato, sobre a nossa vida como casal, né? Na verdade, os projetos que foram surgindo, como a gente lidou com eles, como a gente lidou com o começo do relacionamento. Então, conta Aqui aí. eu vou falar os principais podres da Gabi também, vou abrir pra... Aí é que ele não vai voltar pra casa ainda, né, cara? Aí, meu amigo, tá Mas vamos lascado. lá, como é que vai ser a dinâmica hoje? A gente separou aqui algumas perguntas que vão ser os nossos direcionadores durante o podcast. Perguntas que a gente recebeu de verdade, seja em caixinha de perguntas, inbox, comentário, enfim, qualquer outra forma de interação ali nas redes sociais. Então a gente trouxe aqui uma série de perguntas e a gente vai começar a discutir essas perguntas. Eu acho que nada melhor pra gente abrir esse podcast do que explicar a história de como a gente se conheceu. Como a gente se conheceu, uma história importantíssima, né? Uma história que faz a galera vibrar ou chorar. Porque a sua abordagem, ela foi um pouco... inusitada. Foi um pouco inusitada. Inovadora, eu diria. Não foi muito característica, digamos, né? Então, gente, a gente não se conheceu na balada, nem na... No Tinder. Como é que se fala? No Tinder. Ou como é que fala balada? O carioca fala Noitada. Night. Bernardo fala night. Então, a gente não se conheceu na night. Quer dizer, não deixa de ser na night, porque, né, foram nas nights movimentadas do servidor, né? Exato. Nos embalos de sábado à noite. Nos embalos do PS infantil e do PS da cirurgia geral, é isso. Mas vamos trazer um pouco de contexto. Então, eu e a Gabi, a gente fazia residência no mesmo hospital, que é o IANSP. Ou IANSP, que é o Hospital do Servidor Público Estadual, aqui de São Paulo. Ela estava no 2º ano de pediatria e eu no 2º ano de cirurgia geral. Na verdade, a gente se conheceu no 1º ano, né? A gente se conheceu no R1. A história que ele não lembra, mas que eu faço questão de contar para todas as pessoas. Vamos lá, primeira queimação de filme ao vivo. Não é queimação de filme. Foi a primeira impressão que você mesmo construiu. Hoje é dia de lavar a roupa suja, é isso aí, ao vivo, sem cortes, tô brincando. Não, gente, é brincadeira, mas é que assim, o que acontece? Depois eu acabei entendendo um pouco mais o lado dele, né? Mas... o IANSP, pra quem não sabe, é um hospital de 15 andares. É um monstro, é gigante, é enorme. E cada especialidade tem o seu andar, não é mesmo? Ou pelo menos deveria. E o 4º andar é o andar da obstetrícia, o andar da neonatologia e o 5º andar é o andar da pediatria. Então, o 5º andar era o meu andar oficial, mas, né, eu tinha estágios, eu tinha períodos ali do meu R1 em que eu estava no 4º andar por conta da neonatologia. E num desses períodos, eu nunca vou esquecer, eu tava de plantão na NEL, à noite, e a gente era obrigada a evoluir os bebês do alojamento conjunto à noite, pra facilitar a vida do coleguinha que vinha no outro dia, porque a gente rodava em um R1 só, e às vezes era muito corrido, né? Alojamento conjunto, alta, preencher papel, então a gente acabava adiantando algumas coisas à noite, porque não nasciam muitas crianças à noite. Então eu tava lá evoluindo, cheguei pra evoluir, e a gente tinha uma salinha de evolução. Então, tinha a salinha dos médicos, onde a gente ficava lá, evoluindo, prescrevendo. E eu entrei, a sala tava toda escura. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, à noite, acendi a luz. Quando eu acendi a luz, eu, tomei um susto, assim. Eu dei de cara com um ser humano
de um ser humano, de cara fechada, bravo, assim, parecia que, nossa, tava pra matar alguém, no escuro, com aquele óculos redondo do Harry Potter. De fone. Aqui, ó. Nossa, pra Não, quem se não tá teve uma ouvindo coisa barulho... que eu aprendi foi digitar rápido. Nossa, mas assim... Na residência. Tá. Parecia que ele tava descontando a raiva de uma vida no pobre do teclado do computador. Eu lembro, eu entrei e falei, boa noite. E, tipo, fui completamente ignorada. Eu estava de fone. Não, você colocou o fone. Ah, tá. Pior, a história piora. Ele colocou. Tipo, Então imagina o a recado cena, está Pra quem está dado. no vídeo, eu vou imitar a cena, Ah, então, pelo que você tá contando. Vai. Você entra, eu tô Eu aqui entrei e digitando. falei, boa noite. Foi nem olhar, não. Ele nem olhou. Ele simplesmente catou o fone, tipo, colocou no ouvido como quem fala. Menos. Tipo, me economiza, sabe? Não estou para conversas. Na época, assim, eu não lembro dessa versão da história, sinceramente. Pois eu lembro muito bem. Mas provavelmente o que passou na minha cabeça foi: se eu responder essa pergunta, eu vou sair daqui provavelmente alguns Mais segundos mais tarde. Sendo que ela estava de plantão à noite e eu ainda estava na minha rotina do dia. Isso devia ser 9, 10 horas da Por noite. isso que eu digo que depois eu entendi, né, realmente o lado dele. Mas assim, gente, foi muito mal educado. E ó, vou te falar, existiam 0 segundas intenções no meu boa noite. Foi um boa noite simpático mesmo, tá? Porque pra quem não sabe, né, nessa época, nós dois tínhamos outros relacionamentos. Então foi um 0 intencional, assim, com segundas intenções. Foi uma boa noite de pessoas educadas. Você entra numa sala onde tem uma outra pessoa e não cumprimenta, né, um boa noite, bom dia. Não, eu falo tudo bem que eu dou bom dia até pras paredes, mas realmente foi mal educado da parte dele. Depois eu entendi, eu continuo compreendendo, amor, mas eu ainda acho que você poderia ter pelo menos respondido boa noite e colocado o fone. Pronto, era isso, Você vê né? que isso marcou, né? A vida Marcou da Gabi. demais. Ele não me respondeu. Não só boa marcou, noite. como ele ficou taxado por mim como o mal educado da geral. Bonitinho, mas ordinário. Inclusive, uma vez eu falei isso. Isso é palavrão? Pode falar? Não, pode falar. Então tá bom. Mas é isso. Uma vez minhas amigas falaram: tem um menino que tá rodando sei aonde, um de óculos redondo do Harry Potter. Ele é bonitinho. Eu falei, bonitinho, mas ordinário. Porque, ó, pensa num menino mal educado. Aquilo me marcou real, assim, sabe? Em 3 segundos ela já tinha traçado a imagem, o personal brand, né? O como a gente personal falou. branding, como a gente falou no podcast com a Lilis, né? Exato. E assim, a partir daquele momento, eu peguei ranço mesmo. Eu via ele nos corredores, eu virava o rosto. Agora eu também não vou dar oi, não cumprimento mais esse menino. A gente tinha estágio no centro cirúrgico, direto passava, cruzava. Eu cumprimentava todas as pessoas que estavam com ele, mas eu não cumprimentava Bernardo Luiz. Porque eu fiquei muito chateada, gente. Fiquei chateada. Não deveria, né? Tava tudo bem, coitado, tava na rotina, ainda terminando de evoluir os pacientes. Mas eu fiquei muito triste, porque meu boa noite não foi respondido. E aí, acho que o quê? 1 ano depois? Mais ou menos 1 ano, não sei exatamente. Acho que foi, um mas ano ali depois. no R2, né? Na reta final no do final R2. do R2. Isso foi no R1. Isso. Esse episódio que você contou foi no R1. No R2 a gente já tinha, vamos dizer assim, terminado os nossos relacionamentos. Os dois estavam solteiros no baile. E aí... Há incríveis 3 meses, né? Exato. Nós, os dois, porque a gente... acabou os relacionamentos anteriores praticamente na mesma época. A gente nem se falava, nem se conhecia direito, nem nada. Mas teve a fatídica história da dipirona em gotas no ambulatório, né? De pediatria. Então, pra quem não conhece essa história, Conta a sua versão. A gente já contou algumas vezes. Eu tava rodando na cirurgia pediátrica. No R2 a gente roda em diversas especialidades. A cirurgia pediátrica é uma delas. Que você amava, né? Eu não curtia muito a especialidade. E aí eu tava lá num ambulatório, cara, um ambulatório caído, um monte de criança pra atender. Mesmo, gente. Era caído mesmo. Não era uma especialidade que eu tinha muita afinidade, então... E eles assim, atendiam sozinhos. Era triste. Eu já tava... Tinha o chefe, mas você tocava, né, os atendimentos, fazia todos os atendimentos, não tinha um coleguinha. Pra você trocar ideia e tal. Então, enfim, tava naquela situação ali, tava solteiro. Reparei que no corredor ao lado, né, tinha um pessoal da pediatria, tinha essa maravilhosa senhorita que tá aqui na minha mesa. Só pra gente contextualizar, os ambulatórios da cirurgia pediátrica são exatamente no mesmo espaço físico dos ambulatórios da pediatria geral. Até porque faz sentido, né? Faz sentido, exatamente. Então, o local onde as crianças ficavam era o 5º andar, né? O andar da pediatria. Então, tinha os ambulatórios, os nossos ambulatórios de puericultura. O IANSP tem muita puericultura e muito ambulatório de especialidade. Então, praticamente nos estágios de enfermaria, quando a gente era R2, eu peguei ainda a pediatria com 2 anos, né?
Então eu já era o último ano ali, acabando. eu então também a foi gente a cirurgia ficava. geral com 2 Isso. anos A também. gente ficava meio que de chefes, né? Chefinhos, que a gente chamava no ambulatório. Então o chefe ficava lá. Mas a gente só discutia condutas com o chefe caso a gente tivesse dúvida. Porque como a gente tem puericultura, assim, uma overdose de puericultura no R1, no R2, a gente meio que já tinha pegado o jeito daquilo no final ali da residência. Então a gente ficava discutindo caso com R1, discutindo caso com o interno. E ficava ali no corredor circulando, né? E acho que foi num desses momentos que ele deve ter me visto. E aí, o que aconteceu? Tava lá no ambulatório de pediatria. Não estava muito satisfeito de estar lá, mas a senhorita que está na minha frente chamou minha atenção pela sua postura, pelo seu cuidado com as crianças. Mentira, é que eu achei ela bonita e falei, pô, vou puxar um assunto aqui. E na hora, sei lá, não, Gente, é um não veio copywriter. muita ideia do que puxar. Pô, aquele É um- assunto de corredor é meio complicado, né? Tipo, É um copywriter nato. Pô, tá quente aqui, né? O ambulatório tá cheio. Puta, essa residência, né? Tá acabando. Não, amor, se você tivesse me abordado dessa ia ser maneira. muito chato, tipo assim, não ia ter graça nenhuma. Já te achava meio antipático. Então falei, pô, vou tentar construir uma abordagem, vamos dizer assim, mais personalizada. E aí, eu simulei uma dor de cabeça Você é muito cara de pau. pra puxar assunto e falar, pô, não sei o que, esse ambulatório tá complicado, tô morrendo de dor de cabeça. Também meti ali um cachorro abandonado, né? Fez Uma a cara carinha de do Zen, sofrimento, né? tipo, venha cuidar de mim. Nossa, tô mas foi brincando. muito, gente. É assim, o que pega mais o coração de um pediatra do que uma pessoa que tá lá sozinha, né? Meu Deus do céu, atendendo sozinha, aquele ambulatório caído. E a pessoa vem e te fala, olha, você é da pediatria? Aí eu fiquei, tipo, a minha vontade foi responder, você sabe que eu sou, né? Inclusive, você não me deu boa noite. Mas Inclusive, não. aquele fatídico dia é hora de acertar Mas a não. conta. Mas não, eu falei, sou. Você precisa de alguma coisa? Ai, não, sabe o que é? Nossa, eu tô com uma dor de cabeça. E assim, esse ambulatório, tem 40 crianças pra atender. Eu não sei nem que horas eu vou sair daqui. Não consegui almoçar. Ele aumentou a história num nível, assim, fez conexão, uma cara de conexão. coitado. Uma copy bem feita. Que eu falei, gente, coitado do menino. Tipo, né? Até eu fiquei com dó. Eu falei, coitado do menino. Eu falei, olha, eu não ando com remédio, mas assim, eu vou ver se tem alguma coisa aqui no ambulatório. Cheguei pra enfermeira do ambulatório e falei, Jade, a gente tem remédio aqui? Aí ela tem dipirona de gotinha, né? Porque na nossa população Foi aí que o tiro saiu pela culatra, né? Porque eu esperava que ela ia chegar, não, tem sim, dipirona, comprimido. comprimido, paracetamol. Ia ser o tempo necessário pra dar aquela fitada no crachá, pra ver o nome. E continuar a abordagem posteriormente sem nenhum sofrimento, no né? Instagram. Mas não, a gente só tinha dipirona de gotas. Eu falei, nossa, só tem dipirona de gota, coitado do menino. Tipo, o residente não tem um dia de paz, né? Mas tudo bem, cheguei pra ele e falei, tenho dipirona gotas. Ele falou, não, qualquer coisa que você tiver, minha cabeça vai explodir. Eu falei, tá bom. Lá fui eu, morri de dó, de verdade mesmo. Coloquei a dipirona no copinho, coloquei água, entreguei na mão dele. Ele tomou, gole por gole. Porque aí não tinha como chegar... Então, na verdade, eu não queria dipirona. Eu só queria ver o nome do seu crachá. Não preciso agora mais da dipirona. Mas aí eu tive que manter a história, né? Você não foi muito, digamos assim... discreto, né, nesse momento. Porque enquanto eu preparava a medicação, dava o remédio pra ele olhava, pra quem não tá assistindo a gente, pra quem tá só ouvindo no Spotify, mas ele olhava, assim, o crachá ficava pendurado no pescoço, né, a gente usava aqueles porta-crachás bem Disney, então o hospital inteiro sabia quem era da pediatria por conta dos nossos porta-crachás. E ele olhando pro meu crachá. Eu pensei, gente, pra aquela parte, assim, que o crachá ficava. E eu lembro de ter passado pela minha cabeça, meu Deus, será que eu tô com a roupa suja, o jaleco sujo? Esse menino não para de olhar, será que aconteceu alguma coisa? Mas tudo bem, né? Fingi que nada era nada, entreguei o remédio, ele agradeceu. Nossa, meu Deus, salvou minha vida, obrigada. Falei, ok. Aí, a hora que ele saiu, voltou pro ambulatório, eu virei, assim, pra enfermeira. Eu falei, gente, esse menino é muito estranho. Eu já achava ele estranho, mas agora... Nossa senhora. Aí ela, estranho? Pra mim, na minha terra, o nome disso é esperto. Aí eu, é o quê?
Aí ela, minha filha, isso daí tem segundas intenções. Deu, Jade, desculpa, mas ninguém toma uma dipirona gotas, assim, de graça, só por segundas intenções. Existem maneiras muito mais fáceis. Já mostrei meu valor ali, né? Já mostrei que não tava pra só brincadeira. pra gente deixar claro, né? Nessa época, então, eu também já não tinha eu mais falei. compromissos. Então, eu achei estranho, mas falei, ok. Mas eu ainda era muito, muito, muito chateado com a história do Boa Noite. Não, você vê que reverberou até hoje. Porém, olha só como ele foi pouco discreto. Não se passaram 5 minutos que ele tinha tomado a dipirona. Ele voltou pro consultório dele. Eu sentei pra esperar a minha R1 terminar de atender pra poder discutir o caso com ela. Abri o meu Instagram. Sabe aquela olhadinha básica? Assim, vou olhar o meu Instagram rapidinho aqui, porque tô esperando mesmo. E aí tava lá já uma solicitação de seguir. Na época meu Instagram era fechado. Apareceu lá uma solicitação pra seguir. Quando eu olhei, eu falei, não. Eu não estou acreditando nisso. Peguei e mostrei pra enfermeira e falei, Jade, você é uma bruxa. Eu brincava que ela era tipo minha mãe, né, aqui em São Paulo, essa enfermeira. Que como a gente rodava muito no ambulatório, acabava ficando muito próximo do pessoal. Então, ela olhou e falou, minha filha, você é muito lentinha, você tá precisando melhorar. Isso aí é jogada de marketing. Eu falei, não é possível que a pessoa tenha encarado uma dipirona gotas, assim, de graça. Já mostrei que você valia a pena, amor. Mas foi, né, amor? Foi dessa maneira. E aí, vamos evoluir a história. Então, começamos ali a conversar no Instagram, aquela coisa. E aí, como é que tá? Seus planos, etc. E aí, veio o primeiro convite pra sair, né? Foi. Que eu nem lembro muito bem em que contexto. Foi porque eu perguntei do Além da Medicina. Isso, foi isso mesmo. Gente, ele falou da empresa. Porque eu não sei o quê, porque eu tô começando uma empresa. Não existia empresa na época, né? Na época era eu, Vitor e Michael ali aloprando, gravando uns vídeos, sem saber direito o que fazer. Existia muito um sonho, existia muito um objetivo, uma vontade, um desejo de fazer aquele negócio virar. Mas não... Tinha CNPJ, mas não tinha empresa. Mas é engraçado que assim, desde o momento que a gente começou a conversar, isso é uma coisa que é um fato. A gente, acho que, sei lá, a gente começou a conversar e a gente nunca mais parou. Mas não era conversa assim... Xoxa, né? Conversa rasa. Era conversa da vida mesmo, o que ia fazer, planos, os planos, futuro, como estavam os estudos, o que a pessoa queria fazer. E ele me fez uma pergunta que eu nunca esqueço, assim. Que ele perguntou, e aí, quais são os seus planos da vida e tal? Eu falei, então, tô terminando pediatria, vou fazer NEL, ainda não sei aonde, ainda não sei o que eu vou prestar. Ele, não, mas eu quero saber dos planos da sua vida, não da sua carreira. E eu fiquei tipo, caraca, como assim? Olha só. Ele mandou uma dessa. Eu falei, caraca, como assim? Aí eu, não sei, você não pensa em fazer algo fora, assim, né, da medicina, alguma coisa, algum plano seu, pessoal? Aí eu, não, acho que eu nunca pensei nisso. Aí ele, tô te perguntando isso porque eu sou uma pessoa meio inquieta. Então, eu tô aí com os planos. E ele começou a falar dos meninos, da empresa. E eu comecei a ficar muito interessada por aquele assunto. Então, em determinado momento, eu acho que eu perguntei. Eu falei, mas como essa empresa funciona? O que você tá fazendo exatamente? Aí levantou a bola pra chutar, Que alunos né? são esses que você tem? Não, foi uma pergunta, real, assim, de curiosa. Eu sei, mas aí eu vi ali uma oportunidade e falei, isso aqui é um papo que a gente tem que continuar tomando uma cerveja ou um vinho. Foi exatamente, foram essas palavras que ele usou. Isso é um papo que a gente tem que continuar, que a gente tem que ter tomando uma cerveja ou um vinho. Eu falei, Só que, gente, isso é uma coisa... A gente já tava conversando, tinha umas 2 semanas, eu acho, né? Sim, não foi no mesmo dia, a gente marcou de sair. 1 semana, 2 semanas. E assim, tem uma coisa que... Acho que isso, não sei se você vai falar isso, amor, mas... Eu sou escorpiana, gente. Uma coisa que eu prezo muito na minha vida é o meu aniversário. Então, assim, eu amo fazer aniversário, eu amo. Podem me dar parabéns, podem me abraçar na rua, eu não me importo. Eu amo meu aniversário. Verdade. E aí, no momento que a gente começou a conversar, acho que 1 semana depois, ou talvez alguns dias depois que a gente começou a conversar mesmo, pelo direct, a gente nem tinha trocado contato. WhatsApp, era só direct do Instagram. Ele me mandou parabéns. Nossa, e me desejou tudo de bom. Eu falei, meu Deus, ele me conheceu ontem, ele tá me dando parabéns. Ganhou pontos. Talvez nesse momento eu tenha superado a história do Boa Noite. Acho que é isso. Acabei de ter esse insight aqui. E aí, o que aconteceu? A gente marcou o primeiro encontro. Foi. A gente foi num bar de vinho, ficamos lá. E, cara, foi muito legal esse primeiro encontro. Que não foi aquele negócio... Porque, assim, eu acho que existem pessoas e pessoas. Existem momentos e momentos. E tem momentos que, cara, você quer... mais uma relação de curto prazo, e tem outros que, sei lá, você não sabe o que você quer ainda. Naquele momento, nenhum de nós estava buscando uma relação de longo prazo.
A gente tava recém terminado de outros relacionamentos, a gente tava vivendo a nossa vida, conhecendo outras pessoas e tudo bem. Só que naquele dia que a gente saiu pra tomar um vinho, cara, tinha tempo que eu não tinha uma conversa como eu tive naquele dia. Foi. Que A gente falou da nossa família. A gente ficou 3, 4 horas, assim, falando sem parar. Foi. Sem parar. E A gente fechou um negócio. Foi Fechamos uma um negócio. quarta-feira. Sim. Foi uma quarta-feira à noite. Foi um dia de semana. Eu tava num estágio super difícil. Nunca vou esquecer. Dia 7 de novembro de 2019. Olha, amor, tá vendo como eu sou boa com datas? é isso. Mas é isso. Foi isso. A gente saiu, foi nesse bar. Eu nem queria ir nesse dia. Eu não queria sair de casa. Sabe aquele dia que você tá com preguiça? Assim, uma quarta-feira, pô, frio. Eu falei, tava frio. Bizarramente, né? São Paulo tem disso. Então, tipo, novembro e um frio, a gente foi de casaco. Eu lembro disso. E eu tava, tipo, tinha voltado da academia. Ai, que preguiça. Aí minha amiga, beijo, Tauana, virou pra mim no WhatsApp. Nossa, aí você tem que agradecer, hein, a vai. vida toda, hein? Ah, Bernardo Luiz. Você vai porque isso é uma falta de educação. Como que você combina as coisas e agora, em cima da hora, você não quer mais ir? E, tipo assim, deu 10 minutos que eu pensei em cancelar. Ele me mandou, estou aqui na frente. Aí eu, ai, meu Deus, não vou mais poder dizer que eu não quero ir. Aí eu tava, assim, meio pronta, meio não. Aí desci rápido, mas eu demorei um pouquinho. Demorou. Aí desci rápido, a gente foi. E foi exatamente isso. A gente ficou horas e horas e horas e horas falando de tudo da vida, da residência. Do que a gente tinha feito antes, né, de entrar no IANSP, do que a gente queria fazer depois. Aí ele me contou toda a história do Além da Medicina, como tudo começou. Então, o cutucão no ombro do Vitor, eu já sei desde desde desse o primeiro comecinho. E foi muito, muito, muito legal. Isso foi em novembro, foi o dia que a gente deu o primeiro beijo. Foi. E a gente foi começar a namorar lá em fevereiro. Lá não, né? Tipo, ali. É, verdade. Faz sentido. Dezembro, janeiro e fevereiro. 3 meses depois. Nesse meio tempo, a gente já tinha Réveillon marcado. Cada um foi pra um canto. Então, eu fui pro sul, Gabi foi pro Nordeste. Só que no meu Réveillon, a gente já tava numa vibe de, cara, conversar todo dia ali um com o outro, saber como Todo segundo, né? e Enquanto a desde gente tava acordado, a gente tava conversando. E aí, foi conversando, cada vez se vendo com mais frequência, cada vez se conhecendo melhor, até que em fevereiro rolou o pedido de namoro. E em fevereiro também teve uma situação muito boa, que foi a primeira vez que a gente falou, eu te amo. E aí eu falei, eu te amo pra Gabi, só que ai, gente, isso tá ela muito não boa. ouviu. Eu ouvi, eu respondi. Ele não ouviu eu responder. Aí eu fiquei, eu te amo, e aí eu fiquei no vácuo, assim. Não, tipo, ele ficou assim, ó. Me olhando. A Gabi, pra quem não tá vendo, ela tá fazendo uma cara, tipo assim, uma cara perplexa. de oi. Tipo assim, oi? Ele ficou perplexo. E eu comecei a falar de várias outras coisas. Tipo, vários mudou de assunto, assim. Eu assuntos. falei, cara. E ele ficou me olhando, tipo, com aquela cara de perplexo, assim, tipo, eu não estou acreditando que a gente tá vivenciando isso. Mas, amor, antes da gente chegar nessa fase, a gente teve ali uma primeira crise, que eu acho que todo relacionamento de começo tem. É verdade. Que é aquela crisezinha de não sei o que queremos, não sei pra onde estamos indo. No fundo, a gente sabia, né? Os dois sabiam. A gente sabia que a gente queria continuar, a gente sabia que a gente tava se verdade é gostando. que a gente não queria aceitar que mas a gente não aquela queria programação aceitar. inicial Exatamente, da cabeça. Porque quando você fica solteiro, você pensa que, não, agora Agora eu vou, é o meu momento. esquece, chega, agora eu não quero pensar nisso, vou ficar aí nessa vida por um tempo. E a gente não queria aceitar que, na verdade, em menos de 3 meses, a gente já tava em outro relacionamento, né? Porque, querendo ou não, era outro relacionamento. Eu voltei do Nordeste, gente, eu fiquei 10 dias no Nordeste no final do ano. A gente se falando todos os dias e tal, e com super saudade. E o dia que eu cheguei em São Paulo, ele tava de plantão, na geral, 24 horas de plantão. Então, a gente nem pôde se ver. Primeiro que ele ficou chocado, né? Porque eu consegui passar 10 dias fora, fazendo ali os esquemas de, ai meu Deus, vamos trocar férias, vamos trocar uma semana, mas deu certo. E aí, quando eu voltei, eu lembro que eu tava em casa, assim, aquele momento que, desfez a mala, lavou todas as roupas, né, um sábado à tarde, sozinha, eu morava sozinha real, não tenho família aqui em São Paulo. Minhas amigas, todas já encaminhadas, fazendo com planos naquele final de semana, e eu cheguei, assim... E minha campainha tocou, meu interfone tocou, e o porteiro falou, tem uma encomenda pra você aqui embaixo. Aí eu falei, encomenda? Eu não pedi nada dele. Comida. Tipo, você pode descer pra pegar? Aí eu, tô indo. Eu fiquei já morrendo de medo, né? Tipo, meu Deus, como assim comida? Tipo, será que alguém mandou errado? Aí quando eu fui ver, era tipo um doce, era um cookie, né? Que você me mandou, uma caixinha cheia de cookies.
que ele me mandou porque nos 10 dias que eu passei fora, a gente falou horrores desse cookie que a gente ia ter que comer quando chegasse. Aí, nossa, pronto, né? Já foi também um ponto aí que ele ganhou. Mas essa história do aniversário realmente foi engraçada, porque teve o aniversário dele em fevereiro, a gente não namorava ainda, né? O aniversário dele é dia 9 de fevereiro, a gente não namorava ainda. E a gente saiu, eu falei pra ele, olha, eu não sou muito de presente, a gente não é muito de trocar presente em datas comemorativas. A gente troca presente quando a gente tá afim, assim, tipo, tem esse detalhe também. Fui no shopping, lembrei de você, comprei alguma coisa, sabe? Fui... Aniversário é uma coisa que eu valorizo muito mais a presença da pessoa e o que ela tá fazendo ali, enfim, eu acho que é a companhia do que presentes de fato, né? Isso foi, assim, a minha vida toda. Meus aniversários com os meus pais, eu nunca era focado no presente. Era assim, o meu dia, o que eu quero fazer, o que eu quero comer. Então, eu continuo sendo assim. E eu falei isso pra ele. Eu falei, olha, a gente tá aí, a gente já tinha decidido, né? Que a gente ia continuar e ver onde isso ia dar e tal, sem namoro. E eu falei pra ele, olha, a gente se conhece há pouco tempo, a gente tá ainda, né, nesse começo, é seu aniversário. Eu nem sei como te dar presente, eu nem sei o que te dar. E eu tenho essa política, tipo, eu funciono assim, eu tenho esse pensamento. Você acha isso ruim? Dele, não, nossa, eu achei demais, mas eu não tenho um costume de comemorar aniversário. Então, eu nunca comemorei meu aniversário, não sei o que fazer. Eu falei, bom, então isso é um dia que a gente vai tirar pra fazer tudo o que você quer fazer. Então, desde o café da manhã, o que você quer comer, o almoço, o que você quer fazer depois. E o jantar, enfim, o dia todo a gente vai fazer a sua programação. Aí ele ficou tipo, nossa, sério? E aí a gente foi tomar café da manhã, depois a gente foi almoçar, aí a gente foi no shopping. Aí nesse dia eu descobri que a coisa que o Bernardo Luiz mais gosta na vida é passar, tipo, horas dentro de uma livraria. Então ele entrou numa livraria Cultura e ele falou, eu já sei o que eu quero de aniversário. Aí eu, o quê? Aí ele, passar horas na livraria. Então a gente passou horas dentro da livraria Cultura. Nossa, e saiu pra jantar à noite, e aí à noite teve esse episódio fatídico do Eu Te Amo Sem Resposta, que teve resposta, só gente. Só que se eu não ouvir, não adianta. Não, e aí depois eu falei, ele ficou tão perplexo que eu perguntei, né? Eu falei, o que aconteceu? Dele, você ouviu o que eu te falei? Aí eu falei, ouvi, eu também respondi. Dele, você respondeu? Aí, aí ele, 10 quilos mais leve. Graças a Deus! Esse jantar foi muito engraçado. E essa é a história do começo, né? De como a gente começou a namorar, eu acho. Boa. Acho que a gente não esqueceu detalhes. Não, acho que a gente resumiu bem. E aí, tem uma pergunta que eu acho que tem super relevância pra esse momento. Na verdade, tem duas. A primeira é como foi conciliar depois a residência, porque a gente começou a namorar, tinha acabado a nossa residência de cirurgia geral e pediatria, e a gente ingressou em outra, né? Você em neonatologia, inclusive você saiu do IANSP, você foi pra USP. Eu continuei no IANSP. Pra USP. E eu continuei no IANSP fazendo a urologia. Então a gente teve que conciliar o nosso namoro com as duas residências que cada um estava fazendo. E duas residências que eram extremamente puxadas, né, no R3. Sim. Então eu acho que vamos começar por aqui e depois eu puxo a segunda pergunta. Como é que foi pra gente conciliar isso? Cara, assim, honestamente, eu acho que foi como todo começo. A gente bateu muito a cabeça. A gente discutiu muito por coisas desnecessárias. Então, no início, uma coisa que a gente discutia muito... a minha residência era realmente muito puxada. O R1 tem muito plantão. Os plantões lá na HC são de 24 horas. Então, eu tinha 24 horas de pós. Mas, por exemplo, às vezes... Nem sempre a gente conseguia fazer nossas escalas baterem, né? Então, isso era bem difícil também. E... No começo, a gente batia muito cabeça com... eu tô muito cansada, tô de pós-plantão, quero dormir na minha casa, na minha cama. Mas eu tô de plantão amanhã e eu também quero dormir na minha cama. Porque na minha cama tinha briga, né? A gente briga até hoje por isso, mas o ar-condicionado. Então, assim, Bernardo Luiz é a pessoa que ama dormir no Polo Norte. Eu odeio. Eu tenho Renault, eu não suporto frio, odeio dormir com frio. Ele rouba a coberta à noite, então, assim, é difícil. E ele dormia com ar-condicionado no 17, independente da temperatura que tivesse lá fora. Eu passava muito mal e ele queria sempre dormir na casa dele, porque a casa dele tinha ar-condicionado e a minha não. E eu queria dormir na minha, né? Porque minhas coisas estavam lá. Meninas que estão me ouvindo, vocês vão me entender. Meu secador estava lá, minhas maquiagens estavam lá, minhas roupas, meus sapatos. Então eu não precisava ficar decidindo a roupa que eu ia usar na residência no dia anterior. Então era sempre... No começo a gente bateu muito cabeça com isso. De quem vai dormir na casa de quem. Mas a gente sempre dava um jeitinho. E aí eu acho que entra a primeira lição de relacionamento, que assim... Relacionamento é não só você entender o seu lado, mas também entender o lado do outro, né? Porque os dois ali estavam se ferrando. Os dois tinham razão.
A Gabi tava cansada porque ela tava de um pós-plantão. Eu tava cansado porque eu tava também lá trabalhando horrores na URI. Tinha além da medicina por trás que também demandava muito tempo. Então os dois tinham razão. Os dois tinham justificativas racionais ali pra pedirem pra dormir na respectiva casa. Sim. Só que nem sempre a gente consegue O relacionamento não é um jogo de soma zero, né? Não é uma coisa que, eu quero isso, então vai ser assim. Não. Muitas vezes você tem que colocar a sandalinha do outro e entender que, pô, às vezes você tem que ceder. Às vezes você tem que relevar algumas coisas. Às vezes a pessoa passou por um dia difícil e aí ela falou com você de um jeito que não foi legal. Então, eu acho que foi ali que a gente foi aprendendo a lidar um com o outro. Foi. Porque a gente foi construindo. E eu acho que a residência ensinou a gente muito sobre o extremo. Tipo assim, o extremo do cansaço, o extremo da exaustão, o extremo do estresse. E aí, quando você convive esse extremo, você aprende, vamos dizer assim, da melhor e da pior maneira. Porque dificilmente um período você vai trabalhar tanto como a gente trabalhou no nosso R3. Sim. E aí, a gente foi aprendendo o que é importante pro outro. Então, a Gabi tem muita questão de presença. Então, a linguagem do amor dela, entrando nessa área aí, pra quem nunca leu esse livro, é muito legal. Eu nunca li, essa é a verdade, eu nunca li esse livro, mas eu cito ele várias vezes. 90% da população nunca leu esse livro, que chama As 5 Linguagens do Amor, incluindo nós. Mas esse livro, ele é tão falado, ele é o livro menos lido e mais discutido, e mais falado. É verdade. Porque faz muito sentido, né? É presença, tempo de qualidade... Palavras de afirmação. Palavras de afirmação, toque tempo de qualidade, presente. Gestos de favores, né? Atos de serviço. Atos de serviço. São essas 5. E aí, a Gabi, a linguagem do amor, claramente dela, é tempo de qualidade. Ou seja, o que é importante pra ela no relacionamento? É você estar com ela sem celular, sem fazer qualquer outra coisa, sem estar trabalhando. E você tá ali conversando, trocando ideia, discutindo. Ou às vezes não precisa nem estar falando nada, mas você tá ali junto, próximo, um com o outro, às vezes vendo um filme e tudo mais. É isso. Já a minha linguagem do amor, eu acho que são atos de serviço e palavras de afirmação. Exato. Tipo, esse é o Bernardo. O que eu mais gosto? Não é zero machismo aqui, mas eu adoro quando, tipo assim, cara, eu chego em casa de um dia ferrado e, a Gabi preparou um jantar pra gente. Eu acho muito massa isso. Isso aí, cara, transmite muito amor pra mim. E não acho que nem só essa questão do preparar ou do jantar, mas tipo de pensar. Exato. Sabe? Tipo assim, ele chegou em casa e isso acontecia muito quando ele tava no R3, né? No começo da urologia. Porque realmente, gente, residência cirúrgica é uma coisa muito puxada. Então, às vezes, eu chegava em casa um pouquinho mais cedo e eu pensava, eu vou pedir uma comida hoje. Então, já que ele vai chegar em casa podre e ele vai ter que voltar pro hospital, porque às vezes ele vinha em casa, tomava banho, jantava e voltava pro hospital depois, né? Pra continuar a rotina da noite. Então, eram uns horários bem confusos, assim. E eu pensava, poxa, coitado. Que não custa nada, eu já vou ter que jantar, então eu vou pensar nisso e vou fazer isso. E coisas pequenas também, né, amor? Às vezes, sei lá, eu comprava, tipo, um chocolate, ou eu ganhava alguma coisa, lembrava dele, ele gosta desse doce, levava. Então, e ele foi aprendendo isso também. Então, o tempo que ele não tava no hospital, o tempo que a gente tava junto, era, tipo, pra gente ficar junto, sabe? Sentar, conversar. Era uma coisa que fazia falta, né, no tempo dele. Porque, imagina, ele tava começando uma empresa. Nesse momento, acho que a mentoria foi o momento mesmo que a mentoria começou a crescer. E aí, o tempo é um bem escasso, né? Pra ele, que era residente e fazia a mentoria ao mesmo tempo, mais ainda. Mas mesmo assim, por saber da importância como isso era fundamental pra mim, ele acabava dando um jeito. Então, acho que a gente foi aprendendo muito isso. E é muito isso que você falou, Show. As pessoas vêm de fora, quem vê um relacionamento de fora é ótimo, né? Acreditar que, nossa, são duas pessoas perfeitas que foram feitas uma pra outra e que estão caminhando juntas e só existem rosas. Não, gente, tudo que a gente tem hoje, todo o relacionamento que a gente tem hoje, 2022, foi completamente construído desde 2019, quando a gente começou a ficar junto, a namorar depois. Então, é uma construção diária. É um vídeo que você me mandou até uma vez. É de quem? Marcos Mion? Marcos Mion, que amar é escolher ficar. Porque é escolher ficar mesmo nos dias que estão mais difíceis. Porque hoje na nossa vida é tudo muito trocável, né? Então, o celular estragou, você pega outro. Você quer trocar de casa, você consegue trocar. Você vai alugar um Airbnb. Então, hoje, a vida é muito dinâmica, é muito rápida. E relacionamento não é pra ser rápido. Relacionamento é pra ser duradouro. Relacionamento... Eu não vejo nenhum sentido
E aí eu vou fazer uma provocação aqui. Se você hoje está se relacionando com uma pessoa e você não vê futuro nisso aí, você está num relacionamento errado. Não faz sentido você construir um relacionamento com alguém de forma séria se você não vê você continuando com essa pessoa no futuro. Ou eu acho que até pior, assim, você tá com alguém e você está com aquela pessoa pensando no que ela pode se tornar, no que ela... Nossa, nas mudanças que você pode fazer, ou que ela pode ter com o relacionamento, e a pessoa que ela vai ser no futuro. Então, assim, gente, é uma coisa muito importante, né, amor, da gente falar isso. As pessoas não vão mudar a essência que elas têm. A gente aprendeu isso na prática. Exato. A gente vai se moldando, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo, e isso acaba mudando a gente. Mas a gente não muda porque a outra pessoa quer que a gente mude. A gente não muda porque vai ser melhor para o relacionamento. A gente muda quando a gente entende o que a gente quer com aquele relacionamento, a gente entende quem a gente é, primeiramente, e a gente entende que aquela mudança vai trazer muito mais benefícios para nós mesmos do que para qualquer outra pessoa. E isso eu acho que é o que vai potencializando o relacionamento, vai tornando a relação do casal cada vez mais forte. E uma coisa que eu acho que a gente aprendeu no meio dessa construção toda é que a gente nunca pode medir o outro com a nossa própria régua. Então, por exemplo, a gente enfrentou vários problemas sobre questão de organização da casa, que era um ponto que é super relevante para a Gabi, porque para ela é muito importante que a casa esteja organizada, que esteja limpa, que esteja do jeito que ela sempre organizou a casa dela, que a gente vai chegar já no momento que a gente foi morar junto. Mas eu não tinha essa preocupação, eu não tinha, vamos dizer assim, nem esse traquejo, nem esse hábito ali formado de ser organizado com as minhas coisas. Eu sempre fui mais desorganizado com as tarefas domésticas e mais organizado com o meu trabalho. Mas por quê? É porque o quê? Porque alguém sempre fez pra você. Tem isso também. Né? E aí agora a gente vai entrar numa sessão terapia freudiana aqui, né? Mas existe esse contexto. Mas aí qual foi o ponto? Por mais que eu tivesse entendido a mensagem, então beleza, vou começar a melhorar, já que isso tá gerando atrito. Eu nunca vou me tornar tão organizado como a Gabi. E nem fazer as coisas do jeito que eu Exato. faço, do jeito que eu gosto que as coisas sejam feitas. E, cara, a gente bateu muito cabeça com isso também. A gente bateu muita cabeça. Assim como algumas coisas que eu faço, eu nunca posso esperar que ela faça exatamente igual. Então, foi essa questão de você ajustar a sua expectativa. E é claro que as pessoas têm que evoluir, é claro que as pessoas têm que melhorar. Mas elas nunca vão ser igual a você. Eu acho que nem funciona se for igual a você. E assim, amadurecer é escolher as batalhas que você vai lutar. Total. Sabe? Acho que nada define melhor amadurecimento do que essa frase. Porque, vou dar um exemplo prático aqui, né? O Bernardo tem mania de sair catando copos do armário. Então, assim, aonde ele vai, ele deixa um copo. No banheiro, na mesa, no sofá, no quarto, enfim. Sou mestre da luz acesa também. Luz acesa. Sou sócio da Enel. Não sai dos lugares e não apaga a luz, não fecha a porta. Ele entra em casa, gente, ele não fecha a porta do apartamento. Então, assim, ele entra em casa, ele só entra. Mas eu descobri por que isso. No podcast mais cedo, que a Lid falou, é que eu sou uma pessoa introvertida. E eu muitas vezes tô conversando comigo mesmo naquele momento. E aí eu não tô prestando atenção. É isso. É por falta de atenção. Então, assim, lá na minha casa, onde você vai, tem copo. Antigamente, nossa, era tipo, meu Deus! Como assim? Eu já falei pra você, não deixa copo, pelo amor de Deus! Pega o copo e leva de volta. Com o tempo, eu fui entendendo que ele não faz por mal e que não adianta. Porque eu falo, ele internaliza, ele fala, não, realmente, você tem razão. Mas ele não presta atenção no fato de que ele tá tirando todos os copos do armário, entendeu? Ao invés dele pegar só um e só repondo a água. Não. Então, eu simplesmente parei. Eu falei, tá bom, copo do Bernardo. Hoje em dia é, tipo, igual... Não sei. É uma coisa normal. Parte do dia a dia, natural, faz parte do nosso dia a dia. Assim como, falando de mim agora, né? Porque não dá só pra gente apontar os defeitos do coleguinha. Eu tenho mania de guardar a câmera dele, que a gente usa em conjunto. Nossa, agora, né? Uhum. Eu tenho mania de guardar sem o protetor da telinha. E isso estraga, isso arranha, porque a câmera fica ali desprotegida. Então, por isso que tem o protetor. E eu tenho mania de esquecer de colocar. E também de mania de apagar, transferir os arquivos depois que usa, né? Tá vendo? Aí eu sento pra gravar meu vídeo, aí tá sem memória no cartão.
Aí eu tenho que ligar pra ver qual vídeo que eu posso apagar, qual que ela já transferiu. É isso, Nossa, é exatamente eu fico isso. pra morrer. E ele fica pra morrer muito. Agora não tanto. Pelo Não. menos faz, sei lá, meses que você não, É. não me cobra. E eu não eu É que a imagino gente que vai eu devo aprendendo ter. a lidar um com o outro, Ele né? sabe que eu não faço por maldade, é uma coisa que acaba passando. E, cara, não vale a pena eu discutir por causa dos copos que ele deixa espalhados pela casa. Apesar de que, às vezes, eu ainda fico um pouco irritada. Assim como ele fica irritado também com o fato de eu não guardar a câmera direito. Mas ele não vale a pena a gente entrar nessa discussão, sabe? Então, acho que é isso, amadurecer o relacionamento vai trazendo essa expertise pra gente. E esse amadurecimento, eu acho que anda muito junto com o fato de você cada vez tornar a convivência mais intensa. Então, desde que a gente começou a namorar, mesmo que a gente morasse em casas separadas, é como se a gente morasse junto. Porque a gente praticamente dormia todas as noites juntos, exceto as noites de plantão, exceto as noites, ou uma outra noite que, sei lá, a gente optou por cada um ficar na sua, mas a gente começou a ter uma convivência muito intensa. E foi namoro de pandemia também, Namoro de pandemia, Então, teve entrou esse lockdown, contexto. aqui em São Paulo foi bem intenso. A gente tava junto todos os dias. Eu peguei Covid logo no início da pandemia, ele ficou comigo, a gente ficou 14, na época era 14 dias de afastamento, ele ficou os 14 dias, deu um jeito lá na residência, mas ficou os 14 dias cuidando, porque eu não tinha mais ninguém aqui. Então, acho que essa intensidade e o fato da gente também não ter mais 18, 20 anos, né, amor? A gente já era mais velho. E eu Enfim. acho que tudo isso que a gente tá falando aqui, da questão da arrumação, da questão da particularidade da casa, eu acho que aflorou muito quando a gente decidiu morar junto, né? Que... É que não foi bem uma decisão, assim, na verdade a gente já morava junto, mas a gente pagava 2 aluguéis. Então teve uma questão também de racional econômico ali, pô. A gente já tinha conversado sobre isso. Tipo, você já parou pra pensar que a gente tá pagando 2 aluguéis e a gente tá toda... Se eu não me engano, um dia a gente fez essa brincadeira, a gente contou quantas noites a gente dormiu separado desde que a gente começou a namorar. Foram, tipo, 5 noites em 2020 inteiro, assim. 5 dias a gente não conseguiu dormir junto. Por plantão. E eu acho que uma vez a gente não conseguiu ceder essa questão de... eu quero na minha casa, eu quero na minha... Eu cheguei em casa, tipo, 8h30 da noite. Tudo que eu queria era ficar na minha casa. E eu não tinha carro nessa época. E ele queria que eu fosse pra casa dele. Eu não vou pegar Uber com mala, pra amanhã estar de novo. Eu tava no estágio do Encore, que era super pesado. Pra estar de novo amanhã no Encore, 7 horas da manhã, que eu tenho que acordar 5h30. Não vai rolar. Tudo bem. Só que foi uma coisa assim, ó. Não foi brigado, sabe? Não foi foi um acordo. Eu falei pra ele, eu expus a situação e falei, olha, eu não tô afim. E eu entendo que você também não tá afim. E eu acho que tudo bem a gente dormir separado hoje. Tudo bem? Ele, não, tudo bem, tá ótimo. Então, amanhã a gente vê onde a gente... Pra que casa a gente vai. E foi isso. Acho que foram essas 5 noites. E a gente já conversava sobre morar junto, mas não era nada... A gente não estava procurando apartamento. E essa história foi legal. Então, essa história é boa também. Essa história foi legal. Porque Deus... Porque foi a gente faz planos e Deus dá risada da nossa cara, exato. Né? E aí a gente tava saindo de um almoço, não tinha essa pretensão, assim, de... Vamos Só dizer... pra vocês entenderem, a gente pensava em morar junto depois que acabasse a minha residência. Então, isso, quando a gente achou nosso apartamento, era no final do meu R1. Ou seja, era um plano para daqui a um ano, Isso, naquela época. Exatamente. A gente tava em fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021. E o nosso plano era morar junto em março de 2022, né? Março desse ano, no caso. Que era quando ia acabar minha residência de Nel. Ele tinha 1 ano a mais de residência que eu. Aí a gente pensou, não, é justo. Porque na época, eu pagaria multa se eu saísse do meu apartamento. Paguei multa, né? Porque eu saí do meu apartamento. Então, o meu contrato, ele ia vencer em setembro de 2021. E a gente tava em fevereiro. E aí, foi nosso aniversário de namoro, né? A gente tava almoçando. Nosso aniversário de namoro. De pós e pré-plantão. Como todo bom residente de neonatologia. Sempre, né? E aí, a gente falou, vamos dar uma passeada depois do almoço? Vamos. E aí, a Gabi já tinha comentado comigo que uma vez ela foi visitar um colega dela que morava num apartamento super legal e a gente ficava fazendo planos, né? Eu queria que meu apartamento fosse assim, eu queria que fosse assim. Ele sempre me falava, eu queria morar num apartamento que fosse assim, assim, assim. Nessa localização. E tal, e tal, e tal. E aí, o que aconteceu? A gente falou, estamos passeando aqui, aí a gente tava passando por um lugar específico aqui em São Paulo e a Gabi falou, aqui é muito perto da casa daquele meu amigo, que eu comentei do apartamento, que é legal. Vamos passar lá pra eu te mostrar o prédio? Vamos. Só que foi um convite, tipo assim, não foi com intenção. Foi vamos passar na rua. Vamos passar na rua, de carro. E aí, quando a gente chegou lá, eu estacionei o carro. Não, ele ficou louco no prédio. O que você tá fazendo? Eu vou perguntar se tem algum apartamento pra alugar. Aí me xingou. Me xingou não, mas ficou... Bernardo, você tá maluco? Como é que você vai aparecer ali? Não sei se
você sentido. sabe, eu lembro que eu falei, eu não sei se você sabe, mas quando tem apartamento pra alugar, eles colocam placa, eles divulgam. Não, deu um sermão ali pra mim, não sei o Eu quê. morta, gente, 5 horas da tarde, eu tava de pré-24 e pós-24. Tudo que eu queria era deitar e dormir até o dia seguinte. E as meninas me param o carro numa área proibida de garagem. Não podia parar. Não porque podia tinha parar. vaga. E foi na cara e na coragem perguntar pro porteiro. E eu fui atrás, assim, batendo o pé. Tipo, não vai ter, Bernardo, não vai ter. Aí o porteiro, acabou de vagar um Não, ele apartamento. falou, peraí que eu vou chamar o síndico. Verdade, ele falou, peraí que eu vou chamar o síndico. Não, nessa hora eu já fiquei chocada. Eu falei, não, eu não tô acreditando. Eu Aí o não sí- estou acreditando. Aí o síndico desceu, falou que tinha acabado de vagar um apartamento. Ele e que, desceu com a inclusive, ele tinha chave, chave. E a gente foi fazer o tour do nosso apartamento que a gente mora hoje. E na hora que a gente fez o tour, a gente falou, Não, cara, a gente ficou apaixonado. é isso aqui. A gente não viu outro apartamento, a gente não procurou, não foi aquele negócio, vou abrir aqui um quinto andar da vida. Vamos procurar se tem outros. Não, É, foi não, tipo não, assim, foi isso aqui. era o apartamento perfeito. O único problema nesse momento foi financeiro. Sim. E a questão de mudança, de que nós dois iríamos pagar multa, né, nos apartamentos que a gente morava anteriormente. E aí a gente marcou um café. Na verdade, olha só, Deus é tão maravilhoso que o síndico desceu com a chave, mostrou o apartamento pra gente e falou assim: vocês não vão acreditar. Era uma segunda-feira de carnaval, porque não teve carnaval em 2021 por conta da pandemia. Ele falou, vocês não vão acreditar, mas esse apartamento vagou na sexta-feira. Então fazia 3 dias que o apartamento estava vazio, que o antigo inquilino tinha entregado. A gente ficou tipo, não é possível dele. E sabe a melhor parte? Eu tenho o contato do proprietário. Então vocês vão poder negociar direto com ele, se vocês quiserem. Porque esse apartamento ainda não entrou no quinto andar, que a imobiliária vai entrar só amanhã. A gente ficou tipo, meu Deus do céu, vamos ligar pra esse cara agora. A gente entrou no carro. Aí o Bernardo, não queria ver o apartamento? Fiquei jogando sarro ali, né? Tirando sarro ali da Gabi, porque mordeu a língua total, assim. Mordeu a língua total. E foi muito rápido, né? Porque a gente visitou o apartamento, sei lá, num dia. Na semana seguinte, a gente já tinha negociado o contrato. A gente tinha tomado café com o dono, com o Adriano. Foi super legal. O rei do copywriting aqui mandou benzaço, conseguiu várias regalias. É uma negociação, né? Então, eu queria puxar alguma sardinha pro meu lado, ele queria dele, e a gente conseguiu chegar num acordo que foi muito bom para as duas partes. E eu acho que a gente somos bons inquilinos ali, né? Sim, a gente é muito... foi muito feliz na escolha e é muito feliz ainda, Com né, certeza. na nossa casinha. E aí, cara, a vida vai dando voltas, né? Porque você tem um planejamento, daqui a 1 ano eu vou morar junto. Aí, beleza. Antecipou os planos um ano. Eu odeio cachorro, nunca vou ter animal de estimação. Adotamos o Zen e hoje o Zen é tipo a nossa vida. E é legal a gente falar disso, né? Porque conforme você vai convivendo com uma pessoa, você não leva só a sua história. Você traz uma história e essas histórias, elas não se conectam e 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 vira igual a 3. Porque gera uma coisa nova ali, gera uma percepção de mundo nova, gera aprendizados novos. E eu acho que essa aqui foi uma herança muito boa que a Gabi trouxe. Ela tinha essa vivência, ela tinha esse desejo de ter um animal de estimação. Eu lá em casa, eu nunca tive, nunca foi uma coisa, vamos dizer... Não, e ele falava, não, Deus eu tinha me medo, livre. inclusive, de cachorro. Tinha medo de cachorro. Pelo de cachorro em casa, não, isso não tem a mínima condição, E aí não também, tem a mínima chance. Foi muito, agora, contando a história, é muito parecida a história do Zen com a história do apartamento, né? Sim. Porque foi uma coisa também... Não foi uma coisa, hoje a gente vai procurar um cachorro para adotar. Não. Porque a gente queria adotar. Ele achou a gente, né, na verdade. A gente queria adotar, não. A gente estava entrando em um acordo para adoção. A gente estava começando a falar sobre a possibilidade mas a gente não ter um queria animal de comprar, né? estimação. Eu acho que é A gente não importante queria falar comprar. que não era essa ideia de, vou num canil comprar um cachorro, não. A gente, vamos ver a adoção, mas vamos ver isso aí mais pra frente. Somos residentes, estamos sem tempo, a gente mal consegue cuidar um do outro, que tirar de um cachorro, aquela história toda. Foi. E aí, mais uma vez, passando ali em frente a Pets do Itaim. Voltando de um almoço que a gente, né, tinha... A gente já tava, vamos dizer assim, já tinha tomado algumas. E aí a gente, a Gabi falou, não, vamos parar aqui na Pets, porque eu sei que sempre tem... feira de adoção. Feira de adoção aqui. Vamos dar uma olhada, como quem não quer nada. Ali eu acho que já tinha má intenção já. Não foi igual ao do apartamento. E aí a gente entrou na Pets. E aí a gente viu o doguinho ali, o nosso... Como é que é o nome? Bolinho formigueiro. E só tinha ele. Só tinha ele. Toda a ninhada dele já tinha sido adotada. Ele devia ter tinha 2 Ele meses. tava né? com 2 meses. Pequenininho. Não era o cão feroz de 18 quilos que a gente tem hoje em casa. E aí, cara, foi paixão à primeira vista ali. A gente ficou apaixonado, a gente saiu de lá chorando, os dois. O Bernardo entrou no carro e eu queria levar ele embora hoje. Só que mas lá não podia, tem né? um processo de adoção. E como é que é esse processo de adoção?
tem que preencher um monte de formulário, papelada. entrar em contato com o psicólogo tinha da ONG. E tinha um tem que monte de mandar gente na foto de fila já, né, casa, pra tinha. adoção Não, dele. aí, olha só, gente, juro. Foi assim, uma coisa, tirar doce de criança. O cachorro ficou apaixonado nele, ele pegou o cachorro no colo, aí o Zen lambeu ele, abraçou e ficou ali deitadinho. O Zen sempre foi muito carinhoso, é muito carinhoso, né? Vocês podem, quem acompanha a gente aí nas redes sociais já percebeu isso. E ele ficou apaixonado no cachorro. Aí na hora que a gente foi sair, a gente perguntou, como funciona, né, o processo de adoção? Aí o cara, você tem que preencher essa ficha. E tirou, assim, um bolo de papel. Aí o Bernardo, nossa, mas todas essas pessoas preencheram pra adotar o Zen? Aí, o nome dele já era Zen. Aí o cara, tinha tipo assim, umas 20 fichas. Nossa, gente, ele foi embotando, assim, ele foi ficando triste. Tipo, nossa, eu não acredito nisso. Ali eu já tava convencido que eu queria. Nunca gostei de cachorro. Quando eu me apaixono por um cachorro, eu ainda tenho que competir com outras 20 pessoas. Não, a gente nunca vai ser escolhido, né, amor? Você sabe. Porque 2 residentes, a gente colocou a verdade, assim, na ficha. A gente colocou que a gente ficava fora de casa, que a gente ia tentar conciliar. E realmente, desde que o Zen chegou, a gente tenta conciliar muito pra nunca deixar ele muito tempo sozinho. Agora tá indo na escola, enfim, tem todas essas coisas aí, mas a gente colocou a verdade no negócio, mas a gente saiu tão emocionado de lá. Eu saí chorando mesmo, de lágrimas, assim, de querer levar o cachorro embora. O cachorro ficou chorando lá no vidrinho. Uhum. A moça que atendeu a gente chorou, porque ela falou, eu nunca vi alguém sair daqui emocionado desse jeito e tal, e não sei o quê. O Bernardo, eu acho que isso triste, teve peso. eu acho que super teve peso, porque 3 horas depois, a gente chegou em casa. Não, foi no dia seguinte. Não, foi no mesmo dia. A gente viu ele num domingo à tarde, no domingo à noite a psicóloga me mandou mensagem, tipo, oi, tudo bem? Aqui é a Ana, psicóloga. Beijo, Ana, se um dia ela ouvir esse podcast, porque, olha, ela é a salvadora da pátria. Eu tô entrando em contato com vocês pela adoção do Zen, vocês preencherem o formulário na hora, assim, a gente se olhou, a gente começou a pular no meio da sala, os 2 abraçados. Meu Deus, nosso cachorro! E mudou a nossa vida, né, nossa, cara? Demais. E é uma vida muito mais feliz com o Zen lá em casa. Tanto no quesito responsabilidade, né? Você ter responsabilidade com um ser que depende de você. Então, de comida, de banho, de água, de passeio, de tudo, né? De trocar tapete. O Zen, ele é um cachorrinho muito higiênico, digamos assim. Então, ele não faz xixi fora de casa. E o tapetinho dele não pode ter mais de 2 xixis. Se tiver, ele não faz. Ele faz fora. Ele faz no chão. Porque ele não pisa no xixi dele mesmo, né? Então, puxa o pai. Então, é isso. A gente acabou tendo muito essa coisa de senso de responsabilidade e o amor gratuito que ele entrega pra gente todos os dias, que é bizarro, né? Uma coisa absurda. Vale muito a pena. Pra quem não tem, eu recomendo que viva essa experiência pelo menos uma vez na vida, porque é um caminho sem volta. E agora falando das coisas que a gente acabou de falar que a gente gosta muito do Zen, das coisas que a gente gosta de fazer. O pessoal mandou uma pergunta aqui, que foi o que a gente mais gosta de fazer na nossa rotina? E eu vou começar respondendo essa. Que a coisa que eu e Gabi, a gente já falou. A gente não é aquele casal que a coisa que a gente mais gosta é de se dar presente, é de, sei lá, comprar coisas. Na verdade, a coisa que a gente mais gosta na nossa vida é viver a experiência. Então, a gente gosta de ter um jantar bacana pra ir, uma viagem. Aqui vai uma dica pros casais que estão acompanhando a gente. O melhor presente que você pode dar pra alguém é viagem. É viagem. É uma viagem, porque... Ponto número 1. Quando você dá, sei lá, uma pulseira, só aquela outra pessoa, vamos dizer assim, vai ter o prazer de usar. Sim. A viagem, os 2 curtem. A viagem é uma coisa que é muito mais fácil você escolher do que uma roupa da NV, sei lá, que você vai comprar. Então, é muito mais legal, é muito mais divertido você escolher uma viagem, que é muito mais benéfico para os 2. E quando for a sua vez de ganhar um presente, o que você prefere? Você prefere ganhar um tênis novo ou, sei lá, passar um fim de semana num hotel legal? E quando a gente fala viagem, a gente não é assim, uma viagem de um mês internacional. Não, é uma viagem um Airbnb de um final de semana, numa cidade perto da sua, com uma coisa diferente, pra vocês passarem um tempo juntos. Eu e o Bernardo, a gente já passou tanto perrengue, mas tanto perrengue viajando, né, pros lugares que a gente viaja, que a gente se enfia aí no meio do mato, que eu acho que isso acaba fortalecendo demais a nossa relação. Isso tem história pra contar, né? Se um dia você vier até um podcast, você vai ter algumas histórias como a nossa, que a gente alugou um Airbnb, a gente saiu da residência 10 horas da noite. Não, a gente saiu de São Paulo 8h30, que foi a hora que eu saí do Encore. E aí a gente teve a brilhante ideia. Tá dando 2 horas só pelo Waze, 2h30. A gente ainda chega lá hoje, dá super tempo, né? Bora hoje mesmo pra gente não perder, já acordar lá amanhã e curtir o máximo de tempo que a gente puder.
Mas a gente não pensou no detalhe do caminho. Exato. E aí, quando a gente descobriu o caminho, tipo assim, chegou um momento que tinha uma bifurcação. E assim, lá em casa eu sou time Waze e Gabi é time Google Maps. É isso mesmo. Então, assim, cara, é igual Vasco e Flamengo, assim. Fala mal do Waze é como se, tipo assim, estivesse E falando eu mal. odeio. E eu odeio o Google Maps, eu acho uma bosta. Desculpa aí, Google, não me cortem aí, vão diminuir a entrega no meu YouTube. Ixi. Mentira, eu amo o Google Maps. Brincadeira. Mas aí chegou num momento em que o Waze falava pra ir pra uma direção e o Google Maps falava pra ir em outra. E a Gabi, daquele jeito dócil dela, obrigado, Luiz, você vai seguir o Google Maps! Não foi assim. Eu falei, ó, o Google Maps tá dando 40 minutos a menos. Ele, 40 minutos? Isso tá muito estranho. Será que Aí é eu por causa de radar? Aí eu falei, eu acho melhor a gente seguir o Waze, porque era a orientação que a gente tinha seguido da casa era pra seguir o Waze. Não, vamos pelo Google Maps. Aí entramos no Google Maps. Não. E Gente, aí a eu gente vacilei entrou demais nesse num dia. caminho. Imagina a cena. 11 horas da noite. Sem internet, porque acabou a internet. Sem internet, sem nada. apartamento. Aí Tudo ficou escuro. só aquele carregamento automático ali do Google Maps. E, cara, não era uma estrada. Era uma estrada de chão. Parecia que eu tava entrando De dentro de uma dentro de fazenda. fazenda. Estrada de fazenda. Passando cavalo do seu lado. Eu falei, Vaca, "Meu cavalo. Deus, Parecia que a gente tava passando no meio do pasto. E tinha aqueles 2 caminhozinhos pra passar a roda do carro, sabe? E não chegava aquela Não casa. A chegava. gente ficou uma hora e pouca nessa. Pedra, Sem sinal, pedra, sem e mais saber se a gente pedra. ia chegar. E aí o pior, quando a gente chegou no local, não era o local. Gente, mas assim, ó, é que tava tão escuro, não tinha, né, zero iluminação, então era no meio do mato mesmo. Era casa de sítio. E a gente não conseguia ver as coisas. Então o cara falou, a entrada é desse jeito. Só que eu não conseguia abrir o WhatsApp pra ver a foto que ele tinha me mandado. Não dá da pra entrada. fazer nada, assim. Então, assim, foi horrível. Foi horrível, tenebroso. A gente pensou que a gente... Não, quando a gente chegou lá, a casa era super legal. Mas teve um ponto também que nessa casa, a gente também parecia um filme de terror. Porque teve um momento lá que começou a chover. Acabou a energia. Acabou a energia. E, cara, a casa era isso. no meio do nada. Do nada. Tipo assim, Era não só tem um mato. negócio, vou no vizinho, sei lá. Não era tinha você e uma Deus. luz, você não via uma luz, era tipo luz das estrelas. Aí a assim. Gabi falou, é um filme de terror. E eu já tava dormindo já, assim. Amor, vamos dormir. A Gabi, você não vai dormir de jeito Você vai ficar acordado comigo, que tô morrendo eu de sou medo. muito medrosa. Não, e umas cabras, lembra? As cabras berrando em volta da gente. E eu ficava, meu Deus, vai entrar um serial killer aqui a qualquer momento. Não, foi horrível essa experiência. A casa era sensacional, durante o dia ela era maravilhosa, mas à noite... Mas foi perrengue. Nossa Perrengue senhora, chique. total perrengue chique. Mas essas histórias são muito legais e é por isso que a gente gosta. A coisa que a gente mais gosta de viver são experiências. Então, viagem. Não precisa ser a viagem mais longe, Ou pro nem destino mais viagem, exótico. né, amor? Um dia que a gente tem livre. Que você vai passear numa cidade. Assim, o O nosso dia nosso domingo perfeito é aquele domingo que a gente sai, vai na igreja de manhã, toma um café depois à tarde, um brunch, aí passeia, leva o Zen no parque. Tipo assim, faz uma atividade física. não precisa ser um negócio, cara, chique, um negócio... Não, é a gente passar um tempo junto, ficar em família, à noite assistir um filme, enfim. Esse tipo eu de acho coisa, que é o dia perfeito pra gente. É o que a gente mais gosta de fazer. E nessa linha de perguntas e respostas, também mandaram aqui uma qualidade e um defeito de cada um. Então você começa pra eu ver quanto você vai pegar pesado, pra eu devolver na mesma moeda. Você é sacana, né? Que daí você quer que eu comece, porque daí, dependendo do que eu falar, você... É lógico. Eu tô conduzindo aqui, amor. Eu tô dando as cartas a aqui. vantagem de quem o conduz. único momento que eu mando em alguma coisa é nesse roteiro aqui de podcast. Bom, vamos lá. Eu acho que... Eu vou começar falando do seu principal defeito, porque... Na verdade, não é um defeito. É uma característica que eu aprendi a conviver. E eu acho que estou aprendendo, sigo aprendendo. Mas que também é fundamental pra te transformar, pra te tornar quem você é. Então, eu acho que a gente não é só feito de qualidades. O que torna a gente o que a gente é, quem a gente é, não são só as nossas qualidades, os nossos defeitos também. Total. Então, essa questão da desorganização, pra mim, é tipo a principal coisa, assim. E até voltando um pouco, indo pro lado da psicologia, sabe? O fato, depois que eu entendi como o Bernardo é como pessoa, ele é uma pessoa introspectiva, gente. Ele é uma pessoa que a cabeça dele nunca para de funcionar, exceto quando ele dorme. E ele dorme pesado, mas a cabeça dele nunca para. Então, desde o momento que ele abre o olho, que ele acorda, ele já tá nas reuniões, ele já tá vendo a agenda dele, ele já tá fazendo as 1000 coisas que ele faz, ele já tá pensando em todo o conteúdo que ele tem que produzir. E ele, ele entra assim num looping infinito de coisas que ele mesmo tem que fazer pra ele e pra vida,
que ele simplesmente se desliga das coisas. Então, o fato dele ser desorganizado, depois de muito tempo, né? Eu entendi que tem muito a ver com essa questão dele ser introspectivo. Porque não é nem que ele tá percebendo que ele tá pegando 1 milhão de copos. Ele nem sonha. Parece que quando eu mostro pra ele tipo... Acorda, né? Acorda, sabe? Acorda e olha. Nossa senhora, é verdade. Olha o tanto de copo que tem aqui. Então, eu tô usando a questão dos copos, mas é um exemplo. Mas é isso, assim, essa questão da desorganização é uma coisa que a gente já teve muito embate. Hoje em dia a gente tem menos, mas a gente já teve muito embate. E eu considero ser a característica, porque é desorganização geral, assim, né? Não é só o defeito, né? O defeito que mais incomoda, às vezes. Isso. É o defeito que a gente, vamos dizer assim, teve atrito ali. É isso. E, cara, eu acho que a principal qualidade também tá totalmente relacionada ao fato dele ser introspectivo, que é o foco. Então, eu nunca conheci uma pessoa com capacidade de foco, de focar nos objetivos, né? E fazer o que tem que ser feito, como ele faz. Então, ele faz. Não importa, ele vai fazer. Dá uma tarefa, ele vai cumprir. E eu acho que tudo que ele construiu até hoje tá muito voltado, né, para essa principal qualidade, na minha opinião. Então, tocar uma empresa, liderar um time do jeito que ele lidera. Então, a liderança também é uma das qualidades que eu admiro muito, mas é o foco. Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que ele precisa fazer para chegar onde ele quer chegar. Então, ele vai focado. Mas não é que ele passa por cima das pessoas ou passa por cima das coisas para fazer isso, sabe? Ele vai levando as pessoas com ele. Ele é focado e ele vai convencendo as pessoas no amor e no exemplo. E eu acho que esse é o mais legal. A fazerem as coisas do jeito que ele sabe que tem que ser feito. Inclusive comigo, né? Eu tive esse exemplo em casa. Então, é isso. Eu me tornei uma pessoa com muito mais capacidade de resolução dos problemas, de organização da minha vida pessoal e profissional. Depois que a gente ficou junto, do que antes. Então, eu acho que seu principal defeito, sua principal qualidade, pra mim, são essas, amor. Nossa, que massa participar. Eu sugiro que vocês façam isso em casa. Esse exercício. Façam esse exercício em casa, porque é muito legal, você aprende muito. E é muito diferente de você apontar o defeito de uma pessoa, né? Uma coisa é você apontar. E é muito diferente você fazer isso no momento que às vezes as coisas não estão legais, né? Porque o timing importa muito. Uma coisa é você falar... você é desorganizado, mas e tudo mais. Outra coisa é, Bernardo, você deixou a casa uma bagunça, ou Gabi, você tem isso. Então, o time importa muito. Então, pega um momento jeito de falar, como eles falou. Jeito. Então, pega um momento que vocês estejam de boa e conversem sobre isso, porque você aprende muito ouvindo uma pessoa falar de você. Eu acho que eu aprendi muito aqui. E agora, indo pro seu lado, começando pelo defeito, e eu também acho que eu fiz exatamente o mesmo link que você, por coincidência, que foi o seguinte. Eu acho que o maior defeito que a gente mais teve problema, que a gente mais discutiu e que eu acho que o que você mais evoluiu nesse tempo todo foi a questão de ser temperamental. Então a Gabi, às vezes, ela fica irritada e ela coloca essa irritação pra fora. Ela, às vezes, ela fica chateada com alguma coisa e aí ela fica realmente chateada. Então, ela tem esse temperamento muito forte. Eu sou já uma pessoa que, às vezes, eu tô muito bravo, mas eu fico mudo, eu fico quieto. E eu não sei se isso é o certo. Eu também não sei se é a melhor forma. Eu acho que não é uma questão de ser certo e errado. Eu acho que é uma questão da gente mesmo como pessoa. Você, como pessoa introspectiva, a tendência é que você coloque aquilo pra dentro. E você reflita sozinho, no seu canto, no seu tempo. E você faz isso. Sim. A minha tendência, como pessoa extrovertida que sou, é botar pra fora. É botar falar. Pra fora, exato. E nem sempre a gente fala da maneira que a gente gostaria de falar. Às vezes você tá pensando uma coisa, a Gabi tá pensando que ela tá falando de um jeito, mas às vezes ela tá falando de um outro. E às vezes aquilo me incomodava. Então foi um motivo que a gente conversou muito, a gente fez muita terapia junto. Exatamente, gente, isso que eu ia falar agora, tá? Essa questão dos nossos defeitos não é assim que... Agora eu vou mudar. Todo mundo tem defeito, mas é isso, a vida é um filme da Disney, e vamos lá. Gente, somos terapeutizados total, assim. E eu acho que o fato da gente ter começado a fazer terapia, a gente não faz terapia de casal, a gente tem os nossos terapeutas, mas... são marcos no nosso relacionamento, assim. Depois que a gente começou a fazer terapia, mudou completamente. Porque, gente, terapia não é sobre os problemas que você tem com o outro. Terapia é como você lida com os seus problemas. E você aprende a lidar com os problemas, entendeu? Problemas ou situações que são
contrárias ao que você gostaria de estar vivendo. Enfim, você aprende a lidar com aquelas coisas. Não, é só pensar que os maiores desafios que você tem na vida, normalmente eles seriam mais fáceis ou eles seriam melhores resolvidos se você tivesse um pouco mais de autoconhecimento. Então, desde escolha de especialidade, escolha de carreira, prova de residência, durante a residência, se você entender um pouco mais como você se comporta, eu acho que as coisas ficam mais fáceis. Show, porque no final do dia, não é sobre o outro, né? É sobre a gente. É sobre a gente mesmo. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe quais são os nossos gatilhos, quanto mais a gente dialoga, isso é outra coisa que a gente aprendeu, né? Mas enfim, fala agora da minha qualidade. Do problema. Fala que você só falou defeito, gente. Calma aí, né? Senão, imagina. Aí agora na qualidade, então, deixa eu pensar aqui. Mas o defeito, ele tem relação com a qualidade, porque a maior qualidade da Gabi, na minha visão, é o carisma que ela tem com as pessoas. É o fato de você... E é uma coisa que é natural dela. Ela tem uma capacidade de encantar em qualquer ambiente que ela esteja. Então, no hospital, ela é sempre uma das médicas mais queridas, uma das profissionais mais admiradas, seja pela equipe de enfermagem, seja pelo paciente. No consultório, a quantidade de feedback que essa mulher recebe das mães, dos pais, das famílias que ela atende. Então, é uma coisa que é natural dela, não é uma coisa que é forçada. Eu não consigo ter o carisma que a Gabi tem. Eu não consigo ter esse encanto que ela passa para as pessoas. E ela trouxe isso para dentro de casa, porque ela me ensinou muito sobre o como lidar com pessoas, o como entender que você, às vezes, por mais que você tenha os seus objetivos, e às vezes essa questão do foco extrapola um pouco, né? Eu diria que um defeito meu é que, às vezes, eu tô muito focado no meu problema e eu esqueço de olhar para outros problemas que estão acontecendo ali. Então, essa questão da Gabi, de ela sempre estar preocupada com o outro, ela sempre estar olhando para o lado, ela sempre estar cuidando das pessoas que estão próximas delas, eu acho que me ajudou a melhorar um pouco, um pouco desse defeito que eu tenho de desorganização, de, cara, eu tô muito obstinado, eu tô muito focado, eu tô muito no meu mundinho aqui, esquecendo de ver que tem uma série de coisas também acontecendo que são importantes. Então, eu acho que a maior qualidade, a coisa que eu mais te admiro, a coisa que eu mais gosto no seu dia a dia, é ver esse seu lidar com as pessoas. Porque, no final do dia, gente, independente da nossa profissão, independente do que a gente faz, independente do que a gente é, da especialidade, o nosso trabalho vai ser lidar com pessoas. Você tem que sempre colocar como prioridade uma evolução no seu desenvolvimento, nesse trato no dia a dia. E eu coloco isso como prioridade, porque não é natural pra mim. Não é natural pra mim chegar num lugar e ser 100% simpático, ser 100% comunicativo, porque às vezes eu tô naquela loucura da minha cabeça, introspectivo, pensando e com pendências mentais. Então, a Gabi me ensinou muito isso. Eu acho que essa é a qualidade que eu mais admiro, que é ela tem uma parte social ali, uma parte de relacionamentos, uma parte de no lidar no dia a dia que é incrível e que é difícil você traduzir isso numa palavra só. Eu acho que carisma talvez traduza um pouco disso, mas é até mais amplo, é até mais profundo do que o que eu falei. Fiquei bem caladinha, porque eu dei uma leve chorada. Mas foi de leve. Foi de leve. Obrigada, amor, te amo. Não, eu também emocionei, também te amo, amor. E agora falando nesse bate-bola, que eu acho que tá bem legal, tá bem dinâmico, a gente também recebeu uma pergunta sobre a parte de finanças do casal, né? Que é sempre uma preocupação. Sim, tá é todo uma mundo pergunta construindo super a vida. pertinente, né? Exatamente. E eu acho que é um assunto que não tem que ser tabu. Eu acho que o pessoal coloca muito, tem que ser assim, a regra é essa. E eu acho que o mais certo em finanças é não ter regras. Qual é a sua visão disso, antes de eu puxar a resposta? Olha, eu acho que quando o assunto é felicidade, finanças e filhos, a gente tem que tentar entender que se a gente está construindo algo com alguém, a gente está construindo algo com alguém. Então, não existe mais o meu e o seu. Quando a gente se mudou, por exemplo, a gente se mudou e eu levei muitas coisas da minha casa, ele levou muitas coisas da casa dele. O meu tapete. O meu, não sei o quê. A gente nem consegue mais falar dessas coisas, né? Eu tô usando esse exemplo, que pode parecer um exemplo bobo, mas tem tudo a ver com a questão... Não, mas é uma baita analogia. Tem tudo a ver com a questão das finanças mesmo, sabe? Então, você começa, a namorar, a morar com alguém. Gente, uma coisa que o Bernardo sempre me falou e que eu sempre admirei muito, porque é difícil, né? A gente tem a mesma idade, a gente é do mesmo ano. Assim, ele é mais velho que eu, claro, né? Mas a gente é do mesmo ano. E é difícil você ter uma pessoa
O nível de maturidade é diferente, né? Isso Freud explica, a ciência explica. O nível de maturidade entre homem e mulher é diferente. Então eu ficava chocada que uma pessoa que tinha a mesma idade que eu tinha uns pensamentos tão maduros, assim. E ele falava desde sempre: olha, a gente não tá mais numa idade de vida que você se relaciona com alguém pra ver o que vai dar. Tipo, se você tá querendo construir alguma coisa, você realmente tá querendo construir alguma coisa. E é pra você construir. Então, quando a gente soma força pra construir, as coisas ficam muito mais fáceis. Vão ter períodos que a balança vai ficar um pouco mais pesada pra mim. E vão ter períodos em que a balança vai ficar um pouco mais pesada pra ele. Assim como nos nossos relacionamentos, enfim, em diversas outras áreas. Então, acho que a minha opinião é essa. Se você tá construindo algo, se você quer construir algo com alguém, se você entrou num relacionamento pra construir, pra somar, é isso. O pensamento tem que ser de que a gente tá fazendo... Óbvio que a gente tem as nossas... E a gente foi aprendendo isso, o que era nosso, tá? e o que é nosso, e o que continua sendo meu, e o que continua sendo dele. Mas a gente não tem muito essa cabeça, assim, de... Ai, não, isso é meu. Não mexe que isso é meu. Não encosta que não pode. Acho que... Até porque quando você tá no meio do processo de construção, é exatamente isso que você falou. A construção, ela não é só unilateral. Então, por exemplo, agora puxando aqui pro lado de empresas, que cada um tem, vamos dizer assim, a empresa na qual atua. Então, a Gabi tem o pediatra de consultório, ela tem o consultório dela, ela tem os projetos dela, eu tenho os meus aqui dentro do Além da Medicina. Qual é o impacto que existe para o Além da Medicina continuar sendo o que é, para o Mentoria continuar sendo o que é, através do Bernardo e da relação que ele tem com a Gabi, e vice-versa. Então, quando a gente está construindo alguma coisa junto, a gente não constrói sozinho. O Além da Medicina, ele não foi construído apenas pelo Bernardo, ou pelo Vitor, ou pelo Michael. Ele foi construído pelo Michael, pelo Vitor, pelo Bernardo, e pelas respectivas famílias que existem ali. Pela Mariana, pela Julie, pelos pais de cada um. E quando você tá num relacionamento que é sério, que é um relacionamento que... O que é um relacionamento sério, gente? É um relacionamento que você falou, ó, essa pessoa aqui hoje é a pessoa com quem eu estaria feliz de passar o resto da minha vida. Essa é a definição de relacionamento sério. Se o seu relacionamento hoje não preenche esse status, não tem nada de errado. Você pode se relacionar, você pode continuar tendo contato. Mas na minha visão, quando você bate esse martelo, quando você fala que estaria satisfeito com essa pessoa pelo resto da vida, é um processo de construção a dois. Então hoje, a Gabi constrói muito além da medicina, assim como a Mari, como a Julie. E eu construo também o PDC. Então não faz sentido no final do dia, não, mas o Além da Medicina me deu X dinheiros, o PDC deu X dinheiros, eu trabalhei, eu dei esses plantões, porque toda a estrutura que existe por trás de uma casa, de uma família, ela eleva os dois na mesma proporção. Algumas vezes de forma indireta. Então, tangibilizando isso para sua prática. Qual é o impacto de você chegar em casa depois de um dia difícil e ter alguém ali para conversar, para te dar conselho, para te ajudar? Qual o impacto depois de você ficar frustrado por conta de alguma coisa que aconteceu? A pessoa te reafirmar ali, falar do que você é capaz, te mostrar o caminho, te citar exemplos, trazer conhecimento da vida dela, de como poderia ser superado esse desafio. Então não faz sentido no final do dia você tentar separar, qual é o impacto financeiro disso? Eu acho que é 10% do valor. Não, é tudo dos dois. Os dois estão construindo ali, os dois têm os objetivos. E enquanto os dois estiverem alinhados nesse objetivo, a coisa tem que somar e não subtrair. Exatamente. Não é um jogo de, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Claro, existem coisas passadas que são de cada um e beleza, são histórias que foram construídas ali, mas o que a gente está construindo juntos, Exato. Dali pra frente, é nosso. Não existe o meu ou o dele. E puxando até para um exemplo de uma situação que foi recente, né? Que eu acho que é legal trazer, e eu acho que depois você também vai comentar um pouco de como foi com o PDC. Recentemente eu estava na dúvida, na angústia ali de sair ou não da residência. E o pessoal também perguntou isso. Como é que foi a reação da Gabi quando você resolveu sair? Não foi a reação da Gabi quando eu resolvi sair. Não foi um negócio que eu acordei um dia, amor, tô saindo. Pelo contrário. Foi uma coisa que foi muito conversada entre a gente. Foi uma coisa que foi muito alinhada. E, na verdade, a Gabi foi uma das maiores incentivadoras. Porque ela via como era, vamos dizer assim, a verdade por trás das câmeras. Porque por mais que a gente estivesse lá no Instagram, produzindo conteúdo, na residência, fazendo trabalho, quando chegava em casa, cara, eu tava exausto, eu tava cansado, eu tava ansioso, porque
é incompatível fazer esses dois trabalhos juntos ao mesmo tempo. Não tem condições. É incompatível. E eu começava a ficar meio que doente com aquilo ali. Porque você começa a ficar preocupado, tem muita pressão em cima de você dos dois lados, porque a residência é puxada, o trabalho é puxado. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu acho que outro sinal de maturidade também, do relacionamento, agora falando, é quando você genuinamente entende que o que você quer é ver a outra pessoa feliz. E outra coisa, complementando isso, é quando você sabe se aquela pessoa tá feliz ou não, mesmo que ela não fale nada. Exatamente. Só pelo olho, só pelo jeito, só pela postura, você já pela sabe, postura. Aconteceu alguma coisa, Na tem sua alguma foto coisa no centro errada. cirúrgico, lembra? Exatamente. Então, eu acho que esse entendimento, o quanto isso tem valor hoje pra mim, o quanto essa decisão foi importante pra mim, e o quanto a Gabi, claro que com outras pessoas, mas a Gabi principalmente, que é a pessoa com quem eu mais convivo, A gente tava 24 horas por dia. participou dessa decisão. O quanto ela teve impacto nessa decisão e o quanto foi importante ter esse apoio nesse momento. Então chega uma hora da sua vida que as coisas estão tão entremeadas, que as coisas estão tão conectadas, que não existe mais essa separação do... É claro, cada um tem suas funções. A Gabi não vai ser o Bernardo e eu não vou ser a Gabi. Mas os dois estão construindo juntos. Os dois, um tá dando o apoio que o outro precisa em cada momento para que ele continue alçando voos cada vez mais altos. É isso. Acho que é você ser sempre impulsionador. Né? E nunca colocar, enfim, as suas crenças, os seus objetivos e à frente do que você tá vendo que tá trazendo infelicidade para outra pessoa. Então, acho que a partir do momento que eu vi o Bernardo infeliz, independente do que fosse, gente, eu simplesmente não queria que ele fizesse algo que mantivesse ele daquela maneira, porque... Independente do racional daquela decisão. Independente e do podia racional. ser o contrário. Podia ser o além da medicina, E eu causando recebo mal, isso, e eu recebo essa pergunta, assim, de várias pessoas que convivem comigo mesmo, sabe? Nossa, mas você não falou nada? Nossa, no último ano, faltando 9 meses, você não falou nada? Eu falei, gente, falei que eu queria que ele fosse feliz no que ele escolhesse fazer. Não e isso tem tem muita força, né? Quando você já... Às vezes você precisa... Por mais que você saiba lá dentro o que você tem que fazer, você às vezes precisa ouvir de uma pessoa que você admira. E aí entra um ponto importante também de você saber para quem você vai pedir conselhos. Sim. Porque não adianta você também pedir conselho pra pessoa errada. Então, se a pessoa que tá com você, às vezes, for uma pessoa que você não tem essa relação, talvez o conselho não vá ser produtivo. Sim. Mas quando você tem essa admiração, que é recíproca, você pedir esse conselho, pedir essa validação ajuda muito, né? Total. Para dar esse salto. Que foi o que você passou também, né? Quando Sim. você começou a fazer a sua transição de carreira. Foi total. Acho que são histórias vividas em tempos diferentes, mas que tem muito em comum, né? Então, foi a transição de terminar a residência, foi a transição de entrar no digital, de começar a empreender. É difícil, né, gente? Empreender é difícil pra caramba. Eu nem sei dizer, eu tenho uma frase que eu não posso falar aqui, que empreender é 3 pontinhos. Vitor Miranda, Vitão, você completa essa frase pra mim, por favor. Todo santo dia. Então, assim, é muito complicado. É óbvio, né? Cada um sabe a dor e a delícia. Sadomasoquismo, mas né? tem coisas muito boas, mas é muito complicado, é muito difícil, principalmente no começo. Então, quebrei muita cabeça, bati muita cabeça. E ele tava lá todas as vezes me botando pra cima. Tipo, não, é assim mesmo. O começo é assim. Não, você não pode parar. Não, você não pode desistir. Não, olha só, lembra como era difícil quando você começou a fazer residência? Lembra quando era difícil quando você saiu da faculdade? Toda vez que você muda, isso vai ser difícil. Você vai sofrer, vai te trazer dor, mas essa dor vai virar crescimento e você tem que focar nisso. Então, acho que viver com uma pessoa que tá sempre estimulando, sempre te colocando pra cima, sempre comprando as suas ideias, por mais malucas que elas sejam. E eu acho que, nesse ponto, tanto eu quanto você, Show, a gente é muito... A gente compra a ideia mesmo, a gente se joga. Então, tipo, bora. Você topa fazer essa loucura comigo? Topo. Então, então vamos. Eu vou colocar a minha mão no fogo. Coloca. Mas se queimar a gente Se queimar, eu ponho a minha. Cuida. Se queimar, a gente cuida. Se queimar, eu ponho a minha também, a gente queima as duas e é isso aí. É bem isso. E eu acho que, no final do dia, a coisa que eu mais gosto, agora não falando de você, mas do nosso relacionamento, é isso, sabe? A gente tá... É a parceria, né? Independente, jogar junto, independente da situação. Às vezes, cara, a gente tinha, sei lá, passado por alguma situação, a gente discute pra caramba, né? A gente
tá sempre... E aqui é muito legal fazer esse, esse disclaimer. Não é questão de briga, é questão discutir. de discutir. A gente discute eu tenho porque meu ponto, a gente ela tem tem o opiniões dela diferentes e a gente discute, hoje em dia, de maneira muito mais tranquila e saudável do que total. antigamente. Mas a gente discute, gente, o tempo todo. Porque a gente tem visões diferentes de muitas coisas. E que bom, porque eu cresço demais ouvindo o que ele tem, a visão dele, que é diferente da minha, tentando enxergar o lado dele. Mas isso só acontece porque eu estou disposta a fazer isso e porque ele está disposto a colocar os meus óculos e enxergar o que eu enxergo. E eu acho que essa é a diferença, é o que separa os homens dos meninos, como diz meu pai. E eu acho que, ouvindo você falar, eu consegui pensar aqui numa tangibilização de um pensamento que faz muito sentido pra você que tá ouvindo, pra você que tá vendo a gente no YouTube. Se você quiser fazer um auto-exercício do seu relacionamento, começa a pensar quais bons hábitos a pessoa com quem você se relaciona trouxe pra sua vida. Então eu consigo citar alguns aqui da Gabi. Cara, ela me trouxe muito mais qualidade de vida quando falo de saúde. Então, eu durmo melhor, eu tenho horários mais regulados por conta da Gabi. Eu como melhor, eu treino melhor, porque é uma coisa que ela trouxe pra minha vida. Eu tenho um melhor lidar com as pessoas, porque eu era muito eu, e agora eu entendo que às vezes a gente tem que ceder em alguns pontos. E da Gabi eu também tenho certeza que eu trouxe alguns bons hábitos pra ela. Inúmeros. De persistir Aquele nas momento coisas. Você fala alguns bons hábitos, aí você espera que a pessoa de persistir complemente. nas coisas. Não, Licença, meu querido. Gente, ele é muito palhaço. De focar, de construir aquilo que é meu, de entender que eu sou a protagonista da minha história. Gente, eu tinha muito essa coisa de tipo, ai, coitada de mim, eu sou apenas uma residente. Ai, coitada de mim, eu sou apenas uma plantonista. Ai, coitada de mim, eu sou apenas mais uma pediatra no mundo, mais uma pasta de dente na prateleira. E, cara, ele me mostrou que, sim, se você quiser continuar sendo assim, é isso que você vai ser. Se você não quiser, e se você quiser ser diferente, você vai ser diferente, mas isso vai te dar trabalho. Isso vai te causar sofrimento. Mas é um sofrimento, é uma dor de crescimento, em que a longo prazo isso vai só te trazer benefícios. Então, cara, mudou a minha visão de mundo. Eu tenho o hábito de ler hoje em dia, que eu não tinha por conta dele. E quando a gente fala assim de, eu adquiri um hábito que eu não tinha por conta da pessoa. Ai, meu Deus. Não, quem tá no YouTube agora deu risada, que eu bati o braço aqui. Enfim, mas não é que eu obriguei. Eu cheguei pra ele e falei, você vai dormir mais cedo, você vai comer melhor e você vai na academia todos os dias. Ou que ele chegou pra mim, me entregou um monte de livro e falou, agora você vai ler. Não foi assim. Foi tipo, vendo ele fazer. Ele lê todos os dias antes de dormir. O meu hábito, que eu adquiri instantaneamente, é de ler antes de dormir. Porque eu não vou ficar mexendo no celular, eu não vou ficar conversando sozinha enquanto a pessoa tá ali lendo um livro. E ele falava, pega um livro, bora ler também. Então começou assim. A mesma coisa, atividade física. Eu sou uma pessoa que preciso de atividade física para sobreviver. Então eu vou todos os dias, se eu posso, ou sempre que eu tô ali, né? Bora, vou na academia, vou no crossfit, enfim. E ele foi meio que junto, assim. Não, então tá, então vamos. Então vamos correr? Vamos? Então vamos. E é muito legal quando você faz esse casamento de hábitos, né? Porque um incentiva o outro. Fica aquele negócio de, cara, é muito ruim quando um tá numa vibe de exercício e o outro não faz nada. Quando um tá numa dieta e o outro, tipo, tá só comendo besteira. Não, faz. Um fortalece o outro ali. Vocês estão jogando o mesmo jogo, exato. sabe? E a mesma coisa agora pras coisas da casa, né? A gente, enfim, deu jeito de... Ele tem... O estúdio de gravação dele é a sala da minha casa. Então, antigamente, ele deixava aquilo tudo bagunçado, cheio de fio. Não, muito mais. E ele percebeu que esse tipo de coisa, esse tipo de organização, melhora a vida dele mesmo. Sim. Então, assim, ele fala pra mim, nossa, eu sou muito mais feliz e eu trabalho muito melhor quando a casa tá organizada, quando as coisas estão no lugar. Eu falei, é isso que eu sempre quis te falar. Mas é uma coisa que não adianta você impor. Você tem que liderar pelo exemplo, é melhor do que liderar pelo autoritarismo, né? Sempre vai ser. Então, acho que é isso que fica. Eu acho que pra gente caminhar aqui pra reta final do podcast, eu acho que a gente respondeu bastante coisa. A gente conseguiu trazer... Inclusive, eu tinha falado com o Michael que o podcast dele tinha sido o que eu mais gostei de participar, mas esse foi o mais legal. Esse foi o mais legal porque é diferente uma coisa você ter essa conversa, vamos dizer... em casa, tomando um vinho e tal. Outra coisa é você ter essa conversa aqui, e eu acho que enaltece muito o que eu já pensava e traz outra perspectiva de algumas coisas que eu talvez não tinha enxergado. Então, é muito legal ter esse momento aqui, da gente se abrir, ser 100% sincero e pro entender público, um pouco né? do lado do outro. A gente também tá passar vergonha, né? falando real, assim, o que aconteceu, eu como foi a esqueci nossa uma hora que a gente história. estava sendo gravado.
É, Eu então. esqueci uma hora que A gente tá tava simplesmente falando aqui, né? E aí a gente vai seguir a tradição do nosso podcast. Eu vou pedir pra você deixar uma indicação de um livro e um convidado pra gente trazer aqui. E eu também vou deixar uma indicação de um livro e um convidado. Tá. Então, a minha indicação de livro é um livro que eu já tô relendo ele, é a segunda vez. E faz muito sentido pra tudo que eu vou fazer na minha vida. Não só falando da empresa, mas pra tudo. Pra qualquer plano, qualquer plano de ação mesmo que a gente tem que traçar. Que é o Comece Pelo Porquê, Start With Why, que eu aprendi com você. Que foi uma indicação sua, né? No começo, do Simon Sinek. Então, pra mim é um livro incrível. Acho que abre a cabeça demais. A gente começa a pensar em coisas que a gente nunca tinha... De formas que a gente nunca tinha pensado antes. E é um livro que vale muito a pena a leitura. E uma pessoa... Olha, eu vou ser inusitada, tá? Eu também vou. Causar, não, brincadeira. Eu também Mas vou. eu vou convidar, eu vou chamar uma menina que é da minha faculdade. Foi minha veterana. Também tá começando a empreender agora. Ela é anestesiologista lá em Joinville, chama Patrícia Crelli. Então, Paty, tô te convidando agora oficial, viu? Ela ouve a gente, tá? Legal. Então, ela vai ouvir esse podcast e o convite vai estar feito pra ela. Mas ela é anestesiologista, uma baita profissional, super mega determinada. Foi minha veterana na faculdade. Eu lembro que ela é irmã, inclusive, de uma das minhas melhores amigas. E a gente sempre olhava pra ela, tipo, com muita admiração, por ser essa pessoa extremamente focada. Ela é meio que a sua versão feminina, assim, sabe? Organizada. Mas tudo que você faz no celular, ela tem a planner dela. Entendi, e ela ela tem faz no aquela físico. coisa no físico, toda organizada. E a semana dela é organizada. Enfim, eu acho isso incrível. E agora ela tá começando a empreender também no digital. Pra prova do TSA. Que é o título de especialista em anestesiologia. Que é super difícil, né? É super... A taxa de aprovação é baixíssima. E ela foi aprovada, assim, com louvor. Então, acho que ela é um ótimo nome pra gente trazer aqui no podcast, que tem vários insights legais pra trazer pra galera. Então, Paty, mais uma vez, fica convidado. Fica Muito o convite. Muito boa. E aqui, eu tenho um livro que é livro de cabeceira pra mim, que eu acho que lida muito com a filosofia que eu tento implementar na minha vida, mas já foi indicação. Então, eu não vou falar dele, que é o Hábitos Atômicos. Uhum. Mas fica aí uma segunda dica pro pessoal. Um outro livro que eu gostei muito de ler recentemente e que eu indiquei pro Michael, pro Vitor, eles também adoraram, foi O Ego é Seu Inimigo. Que muitas vezes a gente toma decisões na nossa vida baseadas nessa visão do ego. E o ego aqui nesse livro não é uma visão 100% ali psicológica, de id, ego, de Freud. É um mix ali de subconsciente e inconsciente que o autor traz, o Ryan Holiday, traz uma visão que é muito legal. E ele vai trazendo histórias, ele vai trazendo fatos, ele vai trazendo pesquisas que mostram que muito das nossas decisões são tomadas pelo ego, são tomadas de forma inconsciente e acabam sendo decisões erradas. É um livro que mexe bastante com a cabeça, que muda a sua forma de agir. E eu gosto de livros assim, eu gosto de livros que você acaba o livro, você consegue falar exatamente qual foi a mudança que aquilo trouxe na sua vida. Exatamente. Então, O que você conseguiu aplicar, né? exato. Então, de livro é esse. E de convidado ou convidada, na real, parece até amigo oculto, né? O meu amigo. Mas de convidado, eu vou sugerir da gente fazer um podcast diferente aqui. A gente vai convidar nossos pais aqui pra trazer a história deles, a nossa relação e abrir o jogo aqui de casos de família. Nossa, genial, gente. É um copywriter, né? Ele pensou nesse final. Pensei agora. Juro por Deus, eu tinha um convidado na cabeça que era uma pessoa tradicional. Não, você arrasou. Assim, você arrasou. Acho que vai ser super especial esse episódio. É isso, pessoal. Aqui a gente vai encerrando mais um episódio do DesconstruCast. Amor, onde é que a gente encontra nas redes sociais? Vamos ver se dessa vez você não esquece. Dessa vez vai. Então, gente, @DRA, doutora Gabriele, com 2 L's e Y. Beijo, mãe, Araújo. DRA, Gabriele Araújo. E também no @pediatra de consultório, né? Onde a gente tá lá falando com os pediatras, com os residentes de pediatria que querem traçar esse caminho diferente, que querem pensar fora da caixa e entender melhor sobre consultório de pediatria, puericultura, enfim, relacionamento com as famílias. Então sigam a gente lá. Boa. E o meu, @Bernardo Preste no Instagram. Também Mentoria Residência no YouTube. No TikTok, Bernardo Preste. Sem dancinha, porque dancinha é só aqui com o Só aqui no DesconstruCast.
E lembrando que se você gostou desse episódio, esse episódio pra mim foi especial. Foi demais. Não deixa de colocar aqui pra seguir o nosso podcast. Se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário. Qual foi a sacada desse podcast aqui que você mais gostou? E também não deixe de acompanhar os próximos episódios que sempre vão lá. Terça-feira, às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, pontualmente. E, né, gente, pelo amor de Deus, custa nada clicar no botão de se inscrever. Então, vamos se inscrever no canal do YouTube. E também não no custa Spotify. nada recomendar pra um amigo, né? Ou amigo, ou namorado, ou namorada. Pô, esse podcast tem tudo a ver. Se ouvir a dois aí. Isso. Façam igual a gente faz. A gente viaja ouvindo podcast. Então, é uma boa dica aí, ideia. né? Pessoal, muito obrigado pela presença, pela companhia. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo.